Santo Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus das promessas, que tem nos revelado o teu amor na pessoa de Cristo, e a cada dia sabemos que o teu amor redentivo chegou até nós na pessoa de Cristo, tem se revelado a cada dia, em cada detalhe da nossa existência. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre nós de maneira tal que as verdades aqui consideradas sejam não somente informações, mas elas sejam realidade em nossa vida, para que assim possamos desfrutar das verdades, não somente tomando informações em nossas mentes, mas apreendendo essas verdades e tornando-as realidade na nossa vida. Só assim poderemos nos deliciar com a verdade que o Senhor nos dá. Abençoa nesse momento, ó Pai, que queremos considerar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Ok, irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, todos os domingos nós estamos focalizando o conceito bíblico de amor, buscando nas Escrituras, tentando entender melhor o que vem a ser o amor, uma vez que nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a pessoa de Cristo, fomos apresentados a esse amor tão grande que é o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e queremos então entender melhor esse amor. Buscamos na carta de Paulo aos Coríntios entender melhor o amor. Nos primeiros 3 versículos, Paulo nos ensinou que muitas coisas interessantes podem ser feitas sem sinal de amor, sem a presença do amor. Você pode dar todo o seu corpo para ser queimado sem amar. Você pode fazer grandes coisas e isso não ser amor. Não podemos confundir amor com um simples ato de altruísmo, de doação ao outro. Nós podemos fazer muitas coisas grandiosas aos olhos dos homens, movidas pela soberba, movidos pela vanglória, movidos pela inveja. Grandes coisas, grandes feitos são feitos em nome da ira, inclusive. Quando você estuda um pouco a história da humanidade, você percebe que grandes feitos dos homens são frutos da sua ira, não do amor. Não que estou querendo dizer que ira é completamente pecaminosa. Daqui a pouco, em um determinado ponto do texto, a gente vai ver que ira não necessariamente é o contraste de amor, mas sim uma ira descontrolada e pecaminosa. Sim, muitas vezes, grandes feitos, ONGs, projetos maravilhosos que visam alcançar várias pessoas, são movidos pela vanglória, movidos pela soberba, movidos pela ira. Muitas vezes, não a ira que gera a justiça de Deus. Então procuramos conhecer mais o amor. E até agora Deus nos ensinou que o amor não trabalha com retaliação, o amor trabalha com bondade, o amor envolve se alegrar com o sucesso do outro, ou seja, o amor não inveja. Se há inveja, não há amor. Na grade que Paulo nos apresenta aqui, interpretativa, ele vai mostrar o que se tem inveja porque não tem amor, se tem bondade, tem amor, se tem retaliação, não tem amor. Então ele vai mostrar para a gente o que acontece quando o amor está presente, o que acontece quando o amor está ausente. E ele vai dizer aqui no versículo que queremos considerar hoje, não procura os seus interesses. Essa é a palavra que eu quero considerar hoje com vocês. O amor não procura os seus interesses. Essa expressão, ela já apareceu nessa carta em testemunho do próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo, lidando com a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto é uma igreja que a gente sabe pela leitura, uma igreja extremamente problemática, mas a gente nunca deve ver a igreja de Corinto como uma coisa estranha, porque se a carta foi preservada a nós, é porque essas possibilidades de pecado são reais em nossa comunidade também. E Paulo, no capítulo 10, volta um pouquinho algumas páginas aí, ele vai falar algo semelhante. O assunto lá é carnes sacrificadas aos ídolos, aquelas questões um pouco mais complicadas que a Bíblia nem incentiva, nem proíbe. E Paulo vai falar do cuidado que devemos ter com a consciência do irmão, aquilo que nós falamos, inclusive, na última pregação. Olha o que ele vai dizer no versículo 24. Observa se não ecoa aquilo que a gente acabou de ler. Ele vai dizer, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E se você der um pulinho para o versículo 33, o último versículo, ele vai dizer,
também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então você vê claramente o interesse do apóstolo Paulo refletido aqui, o seu ministério, a busca por pregar o evangelho, as suas escolhas, elas eram medidas e avaliadas com o bem do próximo. As decisões do apóstolo Paulo eram todas medidas no amor. E o amor nas escrituras não é aquela coisa sentimental, tóxica que nós temos aprendido por meio da cultura, por meio da televisão, por meio dos livros, por meio dos discursos tolos que nós encontramos na televisão muitas vezes. Aquela coisa sentimental, sentimentaloide, vamos dizer assim, uma coisa assim, tola muitas vezes. O amor é muito mais do que isso. O amor, isso está longe, na verdade, de ser amor. Amor envolve um despir de si mesmo, envolve uma busca pelo bem do outro. Eu tenho que conhecer o que é verdade, tenho que saber o que é certo, o que é errado, porque amor envolve moral, envolve o bem do outro. Eu penso que essa declaração do versículo 5, não busca o seu próprio interesse, é uma declaração que mostra para a gente, porque então são várias declarações, paciente, é benigno, mas essa declaração, não busca o seu próprio interesse, ela é um tipo de declaração, digamos, mais basilar. É como se as outras fossem melhor compreendidas por ela. Porque o amor não retalha, porque ele não busca o seu próprio interesse. Porque o amor busca o bem, porque ele não busca o seu próprio interesse. Porque o amor, então, não inveja, porque ele não busca o seu próprio interesse. Então, essa expressão, não busca o próprio interesse, ela explica muito as outras. Porque o amor é essa ideia, esse direcionamento voltado para o outro. Esse foco no outro. Direcionar-se, voltar-se completamente para o outro. Essa é a ideia. Digamos, é um dos elementos essenciais aqui em todas as declarações que aprendemos aqui. Vamos dar uma voltinha em Filipenses capítulo 2 para ver que essa palavra, ela vai aparecer, essa expressão, essa ideia, esse conceito aqui, apresentado por Paulo, também aparece em outras passagens. E aqui é interessante, porque em Filipenses capítulo 2, nós temos essa mesma declaração ligada àquilo que nós aprendemos como humildade. Tá? A gente viu, em outro momento, estudando sobre amor, que o amor não se ensoberbece, não se vangloria, claramente um contraste com a ideia de humildade. Porque quem é humilde não procura glória para si, e quem é humilde não se ensoberbece, ou seja, não fica inchado de si mesmo, com conceitos falsos sobre si mesmo. Filipenses 2, versículo 4. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Versículo 3, para pegar o contexto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então você vê essa ideia de Paulo dizendo, não é o nosso interesse, é o interesse do outro. E aqui Paulo já está dizendo, não é somente os nossos, mas dos outros. E eu quero hoje propor para vocês a ideia aqui, entender melhor o que seria amar o próximo, não buscar o seu próprio interesse, com 4 expressões. Eu vou apresentar para vocês 4 expressões. Depois dessas 4 expressões, eu vou tentar relacionar uma a outra. Eu queria que vocês entendessem melhor essas 4 expressões, para então entender melhor o que Paulo está querendo dizer aqui para a gente. A primeira expressão é a expressão amor próprio. Ok? A primeira expressão é amor próprio. A segunda expressão é egoísmo. A terceira expressão é amor natural. E a quarta expressão é amor divino. Vamos para a primeira expressão. A primeira expressão é amor próprio. A gente aprendeu pela parábola que a gente acabou de ler aqui na leitura, né? Lucas, quando nos ensinou sobre a parábola do bom samaritano. Isso também se repete em Mateus capítulo 22, a ideia de que eu tenho que amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Ou seja, isso é amor próprio. Tá? A Bíblia fala sobre amor próprio várias vezes. O amor próprio não é, a ideia do amor próprio não é que eu tenho que amar mais do que a mim mesmo, mas eu tenho que amar as pessoas como eu amo a mim mesmo. Então, não há uma proibição na Bíblia para amar a si mesmo. Não há essa proibição. Na verdade, o que Cristo está falando é que isso já vem no nosso, na nossa estrutura. É natural em nós, amar a si mesmo. E amar a si mesmo, até peguei uma definição aqui, que eu achei legal, do John Piper, que ele vai dizer, amor próprio é o anseio profundo de diminuir a dor e aumentar o prazer.
É isso. Todo mundo faz isso. As pessoas que procuram tomar um remédio estão querendo aliviar uma dor. Estão cuidando de si mesmos. Pessoas que procuram remédio, pessoas que procuram segurança, pessoas que procuram ter prazer, ir para uma praia, pegar uma onda, né, sentir as gotículas da água no rosto enquanto estão navegando. Tudo isso pode ser fruto do amor próprio, isso não é errado em si. Na verdade, é você querendo trazer algum tipo de prazer para você e, ao mesmo tempo, também eliminar algum tipo de dor, algum tipo de angústia em você. Isso é natural do ser humano. A questão é que o pecado também pode estar envolvido com o amor próprio. Daqui a pouco a gente chega lá, que é a palavra egoísmo. O amor próprio, então, não é o mesmo que alguns têm chamado de autoestima. Eu tenho falado aqui algumas vezes sobre isso. Autoestima é algo que você tem que estar alimentando, não é isso? Esse menino está com baixa, alta estima. Tem que aumentar. Tem que aumentar a autoestima dessa criança, porque senão ela vai passar de ano. Esse rapaz precisa de uma autoestima. Amor próprio não é o mesmo que autoestima. Autoestima, para muitas pessoas, autoestima é aquilo que eu tenho falado que é soberba. Tá? Muitas vezes a autoestima trabalha com falsidade, trabalha com mentira. Você tem que falar mentira para a pessoa para ela poder confiar nela mesma. Você pode, você consegue, dá para você, você tem força. Isso é autoestima, isso é pecado. Amor próprio não é o mesmo que autoestima. A autoestima tem que ser alimentada, amor próprio não. Amor próprio você não precisa alimentar nada dele. Você já tem ele já todo esquematizado. Amor próprio não precisa ser alimentado. Em nenhum momento há uma ordem para você. Ame a você mesmo. Deus não precisa ordenar aquilo que você faz. Todos os dias Ele sabe que você nunca vai deixar de fazer isso. Quando Paulo vai argumentar do amor que o homem tem que ter para a mulher, ele vai dizer assim, ele tem que amar a mulher como ama ele mesmo, porque jamais ninguém nunca odiou a própria carne. O que Paulo está dizendo? As pessoas se amam mesmo. Você não precisa ensinar e dar aula para ninguém como ela tem que procurar cada vez mais prazer e como ela tem que evitar cada vez mais a dor. Então, amor próprio não é o mesmo que autoestima. Amor próprio é um instinto, vamos dizer assim, que está no nosso chip natural, assim, né, de que nós vamos querer cuidar de nós cada vez mais. O ponto e a radicalidade do mandamento é: você procura sempre o bem para você mesmo, né? Você procura sempre o bem para você. E muitas vezes, aí vem, o amor próprio ele pode se revelar em pecado. Pessoas, por exemplo, a pessoa procura a felicidade numa garrafa de cachaça. Amor próprio não é procurar prazer e eliminar a dor? Tem gente que faz isso. Já sei como é que eu vou eliminar a minha dor, já sei como eu vou ter prazer, eu vou beber essa cachaça todinha aqui até cair. Isso é amor próprio, isso não quer dizer que é certo. Porque o ponto é esse, o amor próprio já está em nós. O que ele precisa fazer é ser direcionado para o lugar correto, mas ele já está em nós. Ou você acha que alguém que se suicida não está procurando o bem para ela? É um alívio de dor. Para muitas pessoas que se suicidam, estão procurando fazer o quê? Eu estou querendo aliviar a dor o máximo possível. É uma expressão de amor próprio e não quer dizer que isso é correto. Mas está lá. Esse zelo por si mesmo, esse cuidado por si mesmo, essa procura de tentar tirar a dor da minha vida e aumentar o prazer da minha vida, é constante. O ponto é, você faz isso pelos outros? Como a si mesmo? Com a mesma intensidade que a si mesmo? Com a mesma dedicação que a si mesmo? Com a mesma criatividade que a si mesmo? Esse é o ponto. O amor próprio, muitas vezes, é a fonte natural do amor natural entre os homens. Amizades, atos de gratidão, honras que são dadas entre os homens, muitas vezes é fruto do amor próprio. Inclusive, muitos atos amorosos entre um pai e um filho são fruto do amor próprio. Muitos pais agem de boa com seus filhos porque eles querem, na verdade, refletir, que isso se reflita de alguma forma em si. Ou alguém elogiando seu filho para que você receba alguma glória, ou para que ele tenha um futuro bem-sucedido, para que você possa desfrutar desse futuro. Segunda palavra, a primeira palavra foi amor próprio.
Amor próprio é buscar um anseio profundo em querer aliviar a dor e querer buscar prazer. Isso pode ser revelado tanto de forma virtuosa como também em pecado. Não precisa ser ensinado, nem ser incentivado. Já está no programa aí. Segundo, egoísmo. Egoísmo não é o mesmo que amor próprio somente. O egoísmo está muito próximo do amor próprio, mas o egoísmo é quando você só consegue enxergar você na história. Você não vê mais ninguém na história a não ser você mesmo. Então, todas as suas relações, seja um casamento, seja entrar numa igreja, seja entrar num clube, seja comprar uma casa, seja, sei lá, fazer qualquer coisa, você está sempre medindo todas as coisas para você. E todas as suas alegrias estão ligadas àquilo que envolve somente você. O amor próprio pode ser revelado no amor natural, que daqui a pouco a gente vai falar, quando você divide isso com outra pessoa, mas o egoísmo não. No egoísmo, toda a sua alegria só é fundamentada e baseada em você. Deu certo para mim? Estou feliz. Não deu certo, estou triste. Não importa se deu certo para fulano, para o cicrano, para o beltrano, não interessa. O que interessa é que não deu certo para mim. Isso é egoísmo. Terceira palavra, terceira expressão, é o amor natural. O que é o amor natural? Qual a diferença do amor natural para o egoísmo? No amor natural, essa expressão amor natural não é minha. Eu peguei essa expressão do pastor antigo lá, Jonathan Edwards, que ele quer fazer um contraste entre amor divino e amor natural. Ele diria, os pais amam seus filhos. Jesus diz que vocês, sendo maus, não dão coisas ruins aos seus filhos. Vocês, sendo maus, ainda fazem coisas boas para as pessoas. Isso é o que a gente chama de amor natural. É diferente de egoísmo, porque não foca somente em você. Mas, tanto o amor natural quanto o egoísmo advém de uma única fonte: o amor próprio. O amor próprio pode gerar o egoísmo, e o amor próprio é o que explica o amor natural ainda. Mesmo quando eu sou bom para com meu filho, para com a minha esposa, se não for uma ação de Deus em mim, eu estou sempre olhando para mim mesmo. Eu faço bem para o meu filho, mas eu quero também tirar uma casquinha. Eu faço bem para minha esposa, porque eu quero tirar uma casquinha. Então todos, tanto o egoísmo, quanto o amor natural, todos eles estão completamente relacionados ao amor próprio, que pode gerar egoísmo, que pode gerar atos de amor para com os outros, mas ele tem que ser controlado por um amor maior, que é o quarto elemento, que é o amor divino. O que é o amor divino? Enquanto no egoísmo e no amor próprio, eles são confinados a um grupo pequeno, certo? Confinado a uma coisa pequena, aos seus parentes, ao seu próximo ali, aquela pessoa que está sempre ligada a você. O egoísmo, o amor próprio, está sempre ligado a pessoas que estão próximas. Por isso, na parábola, quando ele pergunta quem é o meu próximo, a questão não é essa, meu filho. Você tem que se fazer próximo das pessoas. No amor divino, ele expande. Enquanto que no amor próprio, que pode gerar egoísmo, que pode gerar um amor natural, onde você ama o seu filho, ama a sua esposa, no amor divino, você não escolhe a quem amar. Você não pergunta, quem é o meu próximo? Eu tenho que amar meu próximo? Então quem é o meu próximo? Você não pergunta quem é o seu próximo. Porque você não escolhe a quem amar. Não existe essa escolha. Eu vou amar essa pessoa, não vou amar aquela pessoa. Tem pessoas que são dignas de amor, tem pessoas que não são dignas de amor. Amor divino é isso. É por isso que, quando você entende o que é amor segundo a Escritura, você não pode deixar de concluir aquilo que Paulo já nos ensinou em Romanos capítulo 5, que isso só pode ser uma ação do Espírito Santo em nós, mudando completamente a direção. Aquele giro que nós temos, o giro narcísico, aquele que você olha só para você, você passa a girar e olhar, o seu campo de visão torna-se Deus acima de tudo e de todos, e você então coloca no grupo dos seus interesses, Deus acima, você mesmo e o próximo, está tudo dentro dos seus interesses. Quando Paulo diz que o amor não busca os seus interesses, ele está querendo dizer, o amor não busca seus interesses a despeito dos outros. Mas, se eu amo a Deus,
acima de tudo e de todos, eu vou amar o próximo. Porque se Deus é o meu interesse maior, o próximo também é, e eu também sou. É a maneira mais correta de dizer, eu estou interessado em mim, à medida em que o meu interesse maior está em Deus. Envolve todo o nosso ser esse amor. A gente acabou de ler. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E como eu tenho falado vez por outra para vocês, se eu tenho que amar a Deus, esse amor divino, eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento, o que sobra para o meu próximo? Né? Se o meu coração todinho está voltado para Deus, o que vai ser? Não é que é 99% para Deus e 1% para o próximo. Não existe essa matemática na Bíblia, é tudo para Deus. Mas isso não nega o meu amor próprio e nem nega o amor ao próximo. Portanto, eu tenho que entender, pela lógica, que eu só posso amar a mim mesmo, corretamente, amor próprio, e eu posso amar ao próximo se eu amar a Deus corretamente. É Ele que me controla e Ele que hierarquiza o meu amor ao próximo e a mim mesmo. No amor divino, o interesse do outro passa a ser seu, porque o outro é interesse de Deus. Se é interesse de Deus, é seu interesse também. Se Ele interessa-se em você, você se ama porque Deus se interessa em você, não somente por você em si. Deu nó na cabeça aí? Se você tem interesse em Deus, tem interesse nas coisas de Deus. Deus tem interesse em você? Tem interesse no próximo? Então você pode amar a você mesmo e ao próximo, mas somente à medida que entende o interesse de Deus por nós. A raiz do amor divino está em Cristo. O amor divino se deleita em honrar a Deus. O amor a Deus é o reconhecimento de que existe algo além do meu próprio ego e que a felicidade não está na minha autossatisfação. O amor de Deus salva todos os outros dois amores e destrói completamente o egoísmo. Existe o amor próprio, existe o egoísmo, existe o amor natural, mas o amor divino é aquele que destrói o egoísmo e coloca o amor próprio no seu devido lugar e coloca o amor ao próximo no seu devido lugar. Quando a Bíblia diz que eu não tenho, que o amor não visa seus próprios interesses, é porque o amor realmente é um deslocamento que você tem de você mesmo para o próprio Criador. Eu queria apresentar aqui, basicamente, não são muitas, 3 razões porque não devemos ter interesse a não ser no próprio Deus. Primeiro ponto, dá uma voltinha aí em 1 Coríntios capítulo 6. Vamos dar uma voltinha lá. 1 Coríntios capítulo 6. Paulo vai nos dizer o seguinte no versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês não são de si mesmos. Então a primeira razão é essa. Por que eu não tenho que visar meus próprios interesses? Porque você não é de você. Você não é seu. Vamos dizer assim, né? Você não se pertence. Você não possui a você mesmo. Você não é uma propriedade de você mesmo. Portanto, não faz sentido você procurar os seus próprios interesses quando você não é propriedade sua. Nós não somos nossos. Alguém pode dizer assim, não, pastor, mas isso é coisa um pouco estranha. Não é estranho. Não é estranho. Se você observar a vida com atenção, porque nada do que, percebam bem, a Bíblia, quando se revela a nós, coloca verdades como essa, por exemplo, ela não está dizendo para a gente que a gente tem que sacrificar o nosso intelecto. Certamente, boa parte, não tudo, do que a Bíblia revela em suas palavras aqui, você pode observar ao seu redor na própria criação. Vamos pensar em cada um de nós aqui com 1 mês de idade. Já éramos nós, não é? Não é isso? Mas estávamos entregues.
Nós estamos vendo aí, às vezes, quando propostas, há pouco tempo passou na Rede Globo, a Rede Globo fez uma campanha aí, né, pró-aborto, né? E aquela frase ridícula, grotesca, inclusive: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. O problema, minha senhora, é que o que está dentro de você não é seu. Ali é uma outra vida e pode ter um outro tipo de sangue que nem seu é. A minha mulher teve um filho na barriga que tinha um sangue que não era o dela, era o meu. A positivo. Então ela não pode dizer assim: o corpo é meu, posso dizer, não, senhora, o corpo não é seu não, está só segurando por um tempo. Não é seu, é outra vida. Mas aquela vida, se aquela mãe responsável quiser se desfazer, dizendo que é direito dela, todo mundo sabe que aquilo não é dela. É só um tempo, é um privilégio que ela está tendo. E que ela se recusa a querer ter. Observe, aquela vida que está lá dentro está dependendo da outra pessoa. Observe que quando você é pequeno, como você está na mão de outros. A própria criação, a própria história humana mostra para a gente que nós não somos de nós mesmos. É só a gente estudar, é só a gente observar a criação. Só uma pessoa cega e orgulhosa que vai dizer para os outros, dizendo assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. É muito tolo quem diz isso. Uma pessoa que não escolheu nem saber onde ia nascer, nem o que pai teria. Como é que você vai dizer que a vida é sua? Você comprou como? Você adquiriu como? Você escolheu ter vida? Ninguém aqui nessa sala escolheu viver. Ninguém foi perguntado nem consultado antes se vai querer nascer ou não. É só você olhar para a criação e ver que essa verdade que Paulo está dizendo é uma verdade que já está estampada na nossa cara. Não faz sentido você querer os seus próprios interesses quando você não é de você. Você não se pertence. Esse corpo não é seu. E muitas pessoas dizem: o corpo é meu, faço o que eu quiser, é um direito que eu tenho. Nada do que temos, aliás, tudo que temos recebido do Senhor. Nós somos criação. E não precisa ser teólogo, não precisa ser filósofo, nem cientista. Se você pegar o matuto, lembra que a palavra matuto vem de quê? Do verbo matutar, pensar. Por isso que o matuto fica com aquela folhinha assim, ó, só matutando. Se você perguntar para um matuto, ou seja, alguém que pensa, ele mora lá no meio do mato, mas ele é matuto, ele está sempre pensando. Ele tem muita sabedoria que não vai se desfazer do que está aqui. E o matuto poderia dizer: sabe de uma coisa? A gente vive dependendo de tanta coisa. A gente está bem num dia, mal no outro. Às vezes uma topada leva uma pessoa para a morte. É interessante demais. O matuto pode dizer: como é que pode um negócio desse? Mas ele sabe que a vida dele não foi escolha dele. Por que eu não tenho que visar meus próprios interesses? Porque a vida não é sua. Então é simplesmente ridículo você querer dizer assim: eu vou procurar sempre os meus próprios interesses, como se a vida pertencesse a você. Todos nós, de alguma forma, deveríamos, de vez por outra, andar em hospitais. Dar uma voltinha no hospital, pós-cirurgia. E aqui nós temos algumas pessoas que passaram por isso. O Helenildo, não sei se ele está aqui. Eu me lembro que eu fui visitar ele no hospital, está ali ele. Perna, né? Porque o Helenildo, ele é parte humano, parte, né, metálico, né? Então, eu fui visitar o Helenildo, eu acho que tinha umas 10 camas, não era ali, né? Junto com a sua, eram umas 10, 5 de um lado, 5 do outro, assim, eu acho, não lembro. Eram muitas camas. Mas a cada cama daquela era uma história. E ninguém pode chegar em 10 camas daquela do hospital e dizer assim: sabe de uma coisa? A vida é nossa mesmo. Você vê como nós podemos. Olha aí o que está acontecendo aqui. Ninguém escolhe estar ali. E à medida que você vai testemunhando aquelas coisas, você tem que tirar alguma conclusão disso. Você nasceu da barriga de outra pessoa. Então você não é você de si próprio. Você não veio do nada. Você não veio assim do... Nem o primeiro homem, Adão, veio do nada. Deus criou algumas coisas e daí daquilo criado ele formou o homem. Segunda razão,
Por que eu não tenho que visar somente os meus próprios interesses? Romanos capítulo 12. A gente está em 1 Coríntios, é só voltar um pouquinho, poucas páginas, para o capítulo 12. Não viso meus próprios interesses, porque agora eu faço parte de uma família, de um corpo. Capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso é verdade para a igreja, mas isso também é verdade para a humanidade inteira. Se você lê um filósofo ateu, que não acredita em Deus, ele vai dizer o seguinte: rapaz, amar ao próximo faz sentido. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho aqui. O que eu faço afeta o outro, o que o outro faz me afeta. Então, acaba que não tem para onde correr. O que Paulo está dizendo sobre a igreja é verdade sobre o mundo. Nós não nascemos num vácuo histórico do nada. Estamos relacionados às pessoas. Qualquer ato meu afeta outra pessoa. Estou conectado com as pessoas. Há uma solidariedade entre os seres humanos e principalmente entre nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então eu não posso visar somente o meu interesse. Isso vai acabar dando algum tipo de problema no sistema do corpo. Uma mão que tenta agir independente, ela vai morrer. Terceira razão. Mateus 19. Mateus capítulo 19. Amar ao próximo, visar não somente os seus interesses, mas o interesse do próximo, faz bem para a gente. É uma questão eterna para a gente. Versículo 28. Jesus disse-lhes: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por minha casa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Faz bem para a gente amar o próximo, visar o interesse do próximo, porque é uma questão que visa a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que visam os outros também. Então, uma vez compreendido que é amor natural, amor divino, egoísmo, amor próprio, e tidas as razões, eu queria aqui considerar algumas aplicações para a gente. Minha primeira aplicação hoje é, o texto vai dizer para a gente, o amor não busca, essa é a palavra, né? O seu próprio interesse. Estamos sempre buscando alguma coisa. Estamos sempre à busca de alguma coisa. Atrás de algo. Às vezes é algo fútil, temporário, pequeno, pífio, mesmo coisa assim, sem futuro. Às vezes é algo grandioso, mas estamos sempre procurando alguma coisa. Temos sonhos. E cantamos aqui pouco tempo sobre sonhos. No amor, o nosso bem deve se confundir com o bem maior. Quando eu amo, o meu sonho, os meus desejos, as minhas buscas, elas têm que, de alguma forma, refletir a busca maior que eu tenho em minha vida, que é a glória de Deus. Todos os meus sonhos, todas as minhas realizações devem estar subordinadas a esse amor maior. A pergunta que eu faço para você é, dá para encaixar? O seu sonho se encaixa com a glória de Deus? O que você tem buscado para você, lembra? Amor próprio não é necessariamente errado, a não ser que ele esteja a serviço do amor a Deus. Aquilo que você quer para você, porque você quer algo de bom para você, ele se encaixa no amor a Deus? Ou é só mais uma expressão de
egoísmo, do seu amor próprio. Nós temos que fundir que o nosso interesse seja o interesse de Deus. Fazer como Paulo diz em Romanos 8, eu começo a cogitar aquilo que Deus cogita. E Deus, eu começo a me relacionar tão próximo do Senhor que os meus interesses são os interesses do Senhor. Então eu posso fazer as coisas com interesse, quando o interesse maior é dele. Não tem problema nenhum em fazer isso, à medida que esse interesse está subordinado ao Senhor. É muito interessante quando você vê, por exemplo, você lê os salmos imprecatórios. Para quem não sabe o que é imprecatório, é aquele salmo que a pessoa deseja a morte de outras pessoas. Deseja o juízo das outras pessoas. A gente lê aquele salmo e fica assim, rapaz, isso é muito pesado. Só que o salmo imprecatório nunca é egoísta. O salmo imprecatório não é para a pessoa que está no trânsito e o carro fecha ele e diz, Senhor, acaba com o carro dele. Isso é egoísmo. O salmo imprecatório sempre é alguém que deseja o juízo do outro, porque ele está tão afinado com a justiça de Deus, que há entre eles a vontade do salmista, ela se identifica com a vontade de Deus, que ele pode dizer, Senhor, que a mulher dele fique viúva. Porque aquela expressão dele não é egoísta, é uma expressão da vontade do próprio Deus. O seu interesse tem que se fundir com os interesses do Senhor. Porque se não for assim, aquilo que é amor próprio, que já está em você, vai se transformar em egoísmo, o que vai acabar completamente com você. Você vai ter momentos de amor natural. Você vai dar flor para sua esposa. Você vai dar um presente para o seu marido. Você vai colocar o seu filho num colégio maravilhoso. Você vai se dedicar bastante. Você vai ensinar a tarefinha do filhote. Se não for controlado por amor maior, tudo isso não passa de amor próprio. E amor próprio, deixado sozinho, sem o amor de Deus, logo, logo ele vai se transformar em egoísmo. E é por isso que você fica tão irritado às vezes. Segundo, o Senhor, é interessante, eu lendo o Peregrino esses dias, porque tem um personagem que o nome dele é Interesse Próprio, né? E quando ele se encontra com o interesse próprio, tem o esperança e o cristão se encontram com o interesse próprio, tem um diálogo entre o Senhor, entre o cristão, o esperança e o interesse próprio. E o interesse próprio, e eu concordo com Banha, ele vai dizer, o interesse próprio não reconhece mesmo. Ele vai dizer assim, o Senhor é o interesse próprio. Ele, não sou interesse próprio. Porque quem tem interesse próprio não reconhece isso. Ele sempre vai dar uma desculpinha linda. E o pregador e o crente, aquele que é uma palavra de Deus, está aqui exatamente para dizer o contrário para ele. Exatamente o contrário. O ser humano sempre gosta de dar uma pintura bonita em cima daquilo que é feio. Então, você só percebe isso à medida que você lê as Escrituras. Não é por você mesmo, porque você sempre vai fazer uma imagem positiva de você mesmo. Terceiro, a humildade é chave para o amor. A gente aprendeu em Filipenses capítulo 2, lembra? Exemplo de humildade é a pessoa de Jesus Cristo. A gente pode pensar assim, Cristo pensou nele. Lá o texto vai dizer assim que Cristo esvaziou-se a si mesmo, né? Deus, pensando no próximo, ele se doou. Alguém pode dizer, mas Jesus não pensou nele? Pensou nele. Claro que ele pensou nele. Hebreus vai dizer que ele, Jesus, tendo em vista a glória futura e a alegria proposta, suportou a dor da cruz. Mas ele estava vendo lá na frente. Ele pensou nele, pensou. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em pensar em si quando esse amor está subordinado ao amor de Deus, quando esse interesse é o mesmo interesse de Deus. Humildade é chave aqui. Jesus foi humilde, ele é exemplo de nós de humildade. E o primeiro passo na humildade é reconhecer que somos orgulhosos. Na hora em que você não reconhece a presença do orgulho em seu coração, você é um tremendo ou uma tremenda de uma orgulhosa ou de um orgulhoso. Se você não reconhece sinais de orgulho em você, você não se conhece. Ou então você não sabe o que é orgulho. Porque está lá, em nós. Eu gosto
ilustração do Jonathan Edwards, em outro momento, ele vai dizer que o orgulho é como uma cebola que ele vai tirando a casca e vai encontrando mais outra. Ele tira uma casca e encontra mais outra. Ele vai dizendo mais ou menos a mesma ideia. Lembra quando a gente estudou aqui sobre os falsos deuses? No último capítulo a gente leu do Timothy Keller, vai dizer que nós somos assim, nós vamos cavando e encontramos um Deus falso lá no nosso coração. A gente tira esse Deus falso, mas a gente cava mais e encontra outro lá. Até em nos encontrarmos com Cristo em glória, você pode cavar fundo em seu coração e você vai encontrar lá o orgulho. Se você nega isso, não há amor para isso. O amor não se orgulha. Quarta aplicação. Não podemos cair no erro do mestre da lei, da parábola que a gente acabou de ler, que pergunta a Jesus Cristo quem é o próximo. Precisamos perguntar quem é o próximo. Não temos esse problema de saber quem se encaixa na expressão próximo. É o interesse do próximo que é o meu interesse. Porque é o de Deus. Quinto, o amor divino é algo implantado por Deus, é uma ação sobrenatural de Deus. É um presente de Deus. Portanto, meu querido, se você quer amar com amor divino, clame a Deus todos os dias por isso. Coloque em suas orações, clame ao Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento do teu amor onde eu estiver. Não somente com meu marido, com meus filhos, com minha esposa, não somente no meu trabalho, mas em todas as áreas. Eu poder amar o desconhecido. Amar quem eu não sei quem é. Simplesmente porque ele está próximo de mim. O Senhor, em sua providência, colocou aquela pessoa próxima de mim, então eu vou amá-la. Eu vou ajudá-la. Isso não vem de nós. Isso não pode vir de nós. O que vem de nós é amor próprio. Deus, então, sobrenaturalmente, dirige esse amor próprio para fora. É como se nós estivéssemos sempre olhando para o espelho, só para a gente. Nossos diálogos são sempre conosco. A gente fala com os outros, mas é de soslaio, né? De lado aqui, né? Mas sempre olhando para nós mesmos. Até que Deus gira a nossa cabeça e mostra quem Ele é. Quem conhece a Deus não olha mais para si da mesma forma. Quem conhece ao Senhor nunca mais se enxerga da mesma forma. Quem tem esse encontro com Deus através do Evangelho, quem contempla a cruz e entende que ali é exatamente a expressão do meu pecado, e vê o peso do pecado sobre o injusto, porque você chora em filme. Todos aqui, talvez diante de muitos filmes, estariam chorando. Choram diante de filme que a pessoa é muito doente, acaba morrendo, e todo mundo chora. Mas diante de alguém que morreu porque quis, e foi injusto, e você, é o seu pecado que está lá, explicando o que está acontecendo aí. Quem entende a cruz e o amor de Deus na cruz, não se enxerga mais da mesma forma. Porque quando você assiste um filme, é a história do fulano, é a história do cicrano. Mas quando você olha para a cruz, não é a história do cicrano do fulano, é a sua história. É o seu pecado. Então você não se enxerga mais da mesma forma. Você não se olha mais da mesma forma. O amor de Deus é implantado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5 vai dizer isso para a gente. Ele nos faz consciente do amor de Deus por nós. Nessa hora, o fardo cai. Nessa hora, os olhos se abrem. Nessa hora, eu me vejo de forma correta. Nessa hora, eu olho a Deus. E quem olha a Deus e quem contempla as obras do Senhor, não quer mais parar de olhar para a obra tão maravilhosa. O amor divino, é sobrenatural. Todo pecado vem do desejo de ser feliz. Todo egoísta quer ser feliz, mas sempre quer ser feliz longe de Deus e longe do próximo.
Tantas pessoas são decepcionadas com a igreja hoje em dia. O Brasil é um país que tem ouvido muito do evangelho e hoje em dia tem um número brutal de pessoas que são pessoas que ouviram o evangelho, foram para a igreja, aí ficaram chateados com a igreja, porque a igreja maltratou, porque a igreja não tratou bem. Nada mais que egoístas, no final das contas. E aí, porque não fizeram do jeito que queria, né, do jeito que deveria ser, conversando com o pastor essa semana, aí o pastor conversando comigo, ele falando, Rômulo, eu fui falar com o irmão disse, é porque o culto não é assim, é porque o culto não é assado, quer dizer, tem que ser um culto para cada pessoa. Porque não se encaixa com o cara. As pessoas querem ser felizes, aí esse grupo de pessoas, os desigrejados, decepcionados, essas pessoas, elas entendem que a felicidade vai estar longe das pessoas. Elas concluem assim, então, eu fico longe de Deus, eu fico longe da igreja, longe do próximo, porque aí eu vou ser feliz. O que a Bíblia está dizendo para a gente é exatamente o contrário disso. Todo ser humano, todo egoísta, no final das contas, é um tolo. E nós não queremos ser. Apesar de que em muitos momentos da nossa vida nós agimos dessa forma. Amar a Deus, sétima aplicação, é reconhecer que a felicidade está além de você. Inclui você, mas você é uma pequena parte dessa história. É o amor a Deus que organiza todos os outros amores. Oitava aplicação, a frase de Søren Kierkegaard, filósofo declarado cristão. Ele vai dizer: alguém vivendo sem Deus, logo vai se cansar de si mesmo. Alguém que quer viver sem Deus, logo não vai se aguentar. Isso está na sua cara todos os dias. Pessoas que não se aguentam mais. Não é que ela não aguenta somente o outro, não aguenta mais mesmo. Pessoas egoístas vão morrer na míngua e odiando elas mesmas. Porque se eu fui criado, é uma questão de estrutura, eu fui criado para amar o próximo. Deus não fez um olho para a gente que o olho é virado para nós, fez? Não. Se Deus fez um olho virado para o outro, isso é um sinal da própria criação de que eu tenho que olhar para o outro. E eu só posso me conhecer pelo olho do outro, e eu tenho que me focar no outro. O egoísta, ele vai procurar criar muros. Talvez ele até chegue na igreja, mas ele vai chegar na igreja, aí quando o culto terminar, ele quer sair logo. Porque ele não quer se envolver. Não quer ninguém perto. Quer sair logo, não quer se envolver com ninguém. Ele acha que isso é uma solução. Que tolice. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Se você busca isolamento, você está na igreja no domingo, mas estar na igreja no domingo não quer dizer nada, porque uma coisa que você pode fazer a vida inteira é passar, não perder um domingo e estar ao mesmo tempo isolado. A gente sabe disso. Sabe o que acontece? É que um dia, as pessoas que estão próximas a você, que não é mais a igreja porque você isolou a igreja, você procurou um lugar longe, achou amigos fora do povo de Deus, essas pessoas podem morrer de uma hora para outra. As pessoas podem te trair de uma hora para outra. Mas eu quero dizer para você que a gente vai estar aqui. Quando você voltar, a gente vai estar aqui, esperando você. Não tente viver uma vida isolando-se. Isso não é a solução. A solução é amar a Deus. A solução é amar ao próximo. Olhar para o próximo. Nisso está a nossa alegria. Triste daquele que acha que vai ter alegria longe do próximo. Tem muita gente que consegue. Com o tempo isso é verdade. Assim a pessoa consegue ficar feliz. Então ela compra um apartamento no 20º andar, onde só tem um lugar para ela. Ela senta na sua poltrona de couro acolchoada, liga a sua televisão e diz: finalmente estou só.
Deixa o tempo passar. Como Kierkegaard diria, ela não vai aguentar ela mesma. Faz todo sentido do mundo amar o próximo. Faz todo sentido do mundo amar a Deus. Eu queria terminar com uma frase que eu peguei de um livro, um comentário de 1 Coríntios, do pastor americano John MacArthur Jr. Ele coloca no seu livro uma inscrição de uma lápide, que seria mais ou menos assim: aqui jaz um avarento que só viveu para si mesmo. Não cuidou de nada, a não ser acumular riqueza. Agora, onde ele está e como ele passa, ninguém sabe e ninguém quer saber. Ninguém se importa. Esse é o futuro de muitas pessoas. Pessoas que visam somente a si mesmos. Nós não queremos isso para ninguém aqui. Se você entende o amor de Deus, certamente olhará para o próximo. Tem um texto, eu ainda tenho alguns minutos, são poucos mesmo, mas eu vou usar. Está em Hebreus, eu acho muito bonita essa passagem. Pode abrir lá em Hebreus, capítulo 10. Eu acho bonita essa passagem, eu tenho sempre enfatizado isso aqui na igreja. Quando eu estou muito próximo de Deus, eu me aproximo dos outros. Irmãos, João é tão claro, a lógica de João é tão clara. Se eu me isolo do próximo, é porque eu não amo a Deus. E a lógica de João é muito, assim, ele trabalha com observação mesmo. Ele vai dizer assim: ora, meu amigo, é lógico, se você não ama a quem você vê, quanto mais a Deus que você não vê. Você diz assim: enche o peito e diz que ama a Deus, mas o que é aquele que você está vendo, você não ama. É muito fácil amar o invisível, não é? Mas a lógica bíblica sempre é assim: se eu amo a Deus de todo o coração, eu vou amar o próximo. E aqui em Hebreus ele vai fazer essa mesma lógica, muito interessante. Ele vai dizer, versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrarmos aonde, irmãos? Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. A ideia é nós podemos entrar, nós podemos ter comunhão com Deus, falar com Deus, o Criador. Eu posso ter contato com Ele por Jesus, por um novo vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu sangue. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de quem? De Deus, com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aproximemo-nos de quem, irmãos? De Deus. Versículo 24. E consideremos uns aos outros. Ou, uma tradução, e dê muita atenção um ao outro. Essa historinha dos espirituais que se isolam. Os espirituais que se isolam. Eu amo muito a Deus, minha vida aqui, espiritual. Está entendendo? Minha vida espiritual aqui, e se isola do povo. Gente, não tem como a gente viver nesse mundo sem passar pela feira da vaidade. Você vai ter que passar por ela, você vai ter que passar pelo mundo. Não tem para onde fugir. E se você ama a Deus, você vai se aproximar. Não é que você vai procurar saber quem é o próximo, você vai se aproximar. Amar a Deus, o resultado natural é amar o próximo. Não tente amar o próximo para achar que amando ao próximo está amando a Deus. Não é assim. Se você inverter a ordem, muda tudo. Ame a Deus. E aí você, naturalmente, em resposta imediata, você vai se voltar para o próximo. Tem muita gente que se engana, dizendo assim: não, eu amo as pessoas, eu faço muito bem às pessoas, porque aí eu sei que Deus vai me amar. Não é assim, querido. Ame ao Senhor. Ele vai controlar o seu amor próprio, colocando ele no seu devido lugar. Que fora disso é morte. Fora disso é todo tipo de mal na sua vida. Vale a pena e faz todo sentido amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, não visar seus próprios interesses a despeito do interesse dos outros. Porque o meu interesse é o de Deus e o de Deus é o do próximo e o meu. Portanto, eu estou ligado a todos por amor
a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por nos revelar o teu amor na pessoa de Cristo, no seu ministério, na cruz do Calvário e na ressurreição. Pedimos ao Senhor, por cada um de nós aqui, que essa temática venha a amadurecer em nossos corações a cada dia. Que venhamos a refletir a tua glória às pessoas. Senhor, não temos força, não temos capacidade. A velha natureza ainda se faz presente e dificulta o exercício do amor. Vez por outra nos encontramos desequilibrados, refletindo todo o nosso egoísmo, porque as coisas não deram do jeito que a gente queria. Ficamos arrasados, entristecidos, amargurados. Tira de nós isso, ó Pai. Ajuda-nos. A nossa velha natureza ainda se faz presente. E queremos nos livrar desse incômodo que é sempre querer fazer tudo visando a nós mesmos. Nos livra, ó Pai, disso, dirigindo o nosso olhar para Ti e para o próximo. Que venhamos a desfrutar da bênção do autoesquecimento e focalizar em Ti. Ajuda-nos. Rogamos, clamamos. Em nome de Jesus. Amém.